Olá, eu sou Luffy Steffen com vocês e hoje aqui num programa especial em homenagem a Gilberto Braga. Uma figura que dispensa apresentações, claro, né? Ainda mais para quem acompanha aqui o Naftaluf. Já falamos dele várias vezes aqui em programas anteriores. Um dos primeiros programas aqui do canal, lá de 2019, é um programa que eu fiz em parceria com o Nilson Xavier, eu e ele comentando o duelo Dancing Days versus Água Viva. Quem assistiu o programa se lembra. Eu defendendo Dancing Days, o Nilson defendendo Água Viva. Depois, mais recentemente, quer dizer, não tão recentemente assim, o ano passado gravei um programa só sobre a novela Dancing Days, gravei um só sobre Vale Tudo, um só sobre Anos Rebeldes, um só sobre Anos Dourados, enfim, tem programas a granel aqui sobre a obra do Gilberto. Mas este programa aqui tem um motivo especial, embora triste, né, e melancólico, que é a morte do Gilberto, né, como vocês todos sabem, falecido agora, né, esses dias, no dia 26 de outubro de 2021. E hoje aqui, no dia 1º de novembro, aniversário de Gilberto Braga, a data em que ele teria completado 76 anos de vida, né, ele que nasceu em 1º de novembro de 45. Então, atendendo também aos pedidos das pessoas que acompanham o meu canal, que no dia da morte dele eu já comecei a receber as mensagens pedindo que eu fizesse um vídeo, né, homenageando a obra, a carreira do Gilberto, já que o Naftaluf, nosso canal aqui, tem tudo a ver com a obra dele. Então, vamos lá, fica aqui desde já a nossa singela homenagem a esse novelista, talvez o maior novelista. Gilberto Braga foi um dos, se não for o maior novelista que o Brasil já teve. E essa classificação não sou só eu que digo, muita gente concorda com isso, e isso já aparecia esse tipo de apontamento desde o começo do sucesso do Gilberto na televisão. Por exemplo, na revista Playboy, publicada em julho de 1980, né, uma edição famosa que tem a Lídia Bronde na capa, embora dentro ela não esteja nua, né, apenas um perfil. Mas a entrevista dessa Playboy é com Gilberto Braga, que estava então no auge do sucesso de Água Viva, né? A novela estava chegando ao final, faltava um mês para terminar, e a Playboy entrevista o Gilberto Braga. Quem entrevistou ele foi o Rui Castro, outra figura também importantíssima, né? E aqui, logo na introdução da entrevista, o Rui Castro escreve: Água Viva chegará ao fim com uma média de 90 pontos no Ibope, uma das mais altas na história da telenovela. E a Rede Globo não descarta a possibilidade de, quando for ao ar o último capítulo, a novela superar os 95 pontos que Pai Herói alcançou no dia 18 de agosto de 79. Pai Herói, novela de Jeanette Claire. E aí ele escreve: se isso acontecer, não será surpresa, porque Gilberto Braga está sendo considerado pela crítica como o melhor discípulo de Jeanette Claire. E a própria Jeanette foi mais longe e o classificou como o melhor de nós todos. Melhor discípulo ou melhor de todos, o fato é que Gilberto Braga realmente avançou em relação ao sucesso da Jeanette Claire, né? A Jeanette era considerada a melhor novelista do Brasil e reinou absoluta na Globo nos anos 70. E digamos que durante essa década já acontece uma passagem de bastão, né? A Jeanette Claire passa o bastão para o Gilberto Braga, é como se ele fosse realmente o discípulo dela, né, a pessoa que vai fazer uma continuação da obra dela de certa forma. E assim foi, né? Ela foi uma mestra para o Gilberto, como ele mesmo falou em vários momentos, e quando a Jeanette morreu no final de 83, por sinal, tá fazendo 38 anos, né? Curiosamente, Gilberto morre na mesma época do ano que a Jeanette, né? Com 38 anos de diferença, né? Então, quando a Jeanette morreu, foi isso que a mídia e o público e a imprensa na época falaram, né? Morre a maior novelista do Brasil. Quase 40 anos depois, a gente diz a mesma coisa, dessa vez sobre Gilberto Braga. Pois é, e são muitas alcunhas para falar do Gilberto. Além de melhor discípulo da Jeanette Claire, o maior novelista que o Brasil já teve, também durante muito tempo ele foi apelidado de Balzac eletrônico, né? Uma referência ao escritor francês Honoré de Balzac, nascido em 1799 e falecido em 1850, portanto um escritor do século XIX, né? E as obras do Gilberto frequentemente eram comparadas ao Balzac no sentido de modernizar o mesmo tipo de trama, de folhetim, e o mesmo tipo de ambiente, né? Falando da classe rica, ou classe média, ou burguesia, né? No caso do Balzac da França, ou mais especificamente de Paris, e o Gilberto Braga, o Brasil, mais especificamente a Zona Sul carioca, né? Ele que era carioca, sempre situou suas tramas no Rio de Janeiro, de uma maneira inconfundível, né? Era sempre um Rio de Janeiro muito específico do Gilberto, né? E essa foi uma das suas marcas. Balzac eletrônico, portanto, já que ele atualiza esses folhetins já na era da televisão.
E, bom, eu poderia falar mil coisas sobre o Gilberto, coisas que todo mundo já sabe, coisas que todo mundo já falou, então, para não cair na mesmice, eu vou humildemente apenas dar aqui, fazer o meu rasante particular sobre a obra do Gilberto na televisão e algumas considerações. Bom, o Gilberto Braga, na verdade, inicialmente ele era crítico de teatro, né? Foi uma profissão que ele desenvolveu durante o começo dos anos 70. Ele era conhecido no jornalismo carioca como um crítico de teatro das peças que estavam em cartaz no Rio de Janeiro naquela primeira metade dos anos 70. Inclusive ele assinava como Gilberto Tumsitz, né? Que é um sobrenome do pai dele, né? Braga é sobrenome da mãe. Depois é que ele muda o nome para Gilberto Braga. Essas informações também aparecem tanto na entrevista da Playboy que eu falei, em 80, pelo Rui Castro, como também no livro Autores, que eu já citei também várias vezes aqui. Autores, livro publicado, né, dentro da Globo em 2008. E aqui temos uma entrevista enorme com o Gilberto, assim como com outros novelistas, e o próprio Gilberto comenta esse início de carreira dele como crítico teatral. E aí ele mesmo confessa que, na verdade, ele se interessou em escrever para televisão por causa que era bem pago, né? Ele queria ganhar dinheiro, descobriu que na televisão se pagava bem e ele foi então tentar escrever. E as primeiras coisas que ele escreveu para a Globo foram casos especiais, né? O Daniel Filho trouxe o Gilberto para a televisão e resolveu investir nele, testando o seu talento como escritor, primeiramente nos casos especiais. O Gilberto escreveu alguns, né? O primeiro, A Dama das Camélias, adaptação também do famoso texto, e no caso desse caso especial, dirigido pelo Walter Avancini, protagonizado pela Glória Menezes. Depois, outros casos especiais que ele fez eram criações do próprio Gilberto, como As Praias Desertas, né, em 73, usando uma trama que depois ele ia desenvolver melhor em Anos Dourados, né, na minissérie de 86, né, a trama do casal e da outra, né, do adultério. Então ele começa fazendo casos especiais, até que a primeira novela do Gilberto é A Corrida do Ouro, em 74, novela da Sete, que o Gilberto escreveu em parceria com Lauro César Muniz. Mas essa primeira trama foi muito conflituosa para o Gilberto, como ele também conta no livro e aparece em outras entrevistas, porque ele não gostava, né, não queria continuar escrevendo, tinha conflitos com aquilo. E em algum momento de Corrida do Ouro ele pediu para sair, porque inclusive ele ficou escrevendo sozinho. O Lauro César Muniz teve que se ausentar para preparar a novela das 8, que seria a estreia do Lauro César Muniz, e foi, né, no horário das 8 na Globo, com a Escalada, que começou a ir ao ar no começo de 75, quando Corrida do Ouro já estava acabando, inclusive. Então o Gilberto teve vários conflitos, né, com Corrida do Ouro, mas enfim, chegou ao final, mas decidiu que não queria mais escrever novelas. Mesmo assim, Daniel Filho e a Rede Globo insistiram, né, farejando que Gilberto tinha vocação para ser sim um dramaturgo televisivo, e estavam certos, claro, o tempo provou isso. E assim o Gilberto foi designado para escrever novelas das 6, pequenas novelas, né, porque na época as novelas das 6, quando a Globo inaugurou oficialmente o horário das 6 da tarde, em 75, eram novelas curtas, de 1 ou 2 meses no ar, sempre adaptando clássicos da literatura brasileira. E foi assim que o Gilberto estreou para valer, assim, escrevendo uma novela atrás da outra, praticamente nessa faixa. Ele abriu o horário com Helena, em maio de 75, né, uma novela em 20 capítulos, adaptando o romance do Machado de Assis. Depois vieram outras novelas de outras pessoas, mas logo no mesmo ano ele volta com Senhora, adaptando José de Alencar, uma novela mais comprida, né, um pouco maior, mais longa do que Helena, e já a cores, né, porque Helena tinha sido em preto e branco. E essas novelas essas adaptações do Gilberto Braga de clássicos da literatura começaram a ir bem, a fazer sucesso. Depois de Helena e Senhora veio a grande apoteose que foi Escrava Isaura, adaptando o romance de Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura, que foi ao ar entre 76 e 77, também uma novela um pouco mais comprida, ainda assim era uma novela curta para os padrões de hoje, né? Escrava Isaura, nem precisamos dizer, tornou-se, durante muito tempo, foi a novela mais exportada pela Globo para outros países. Depois foi superada por O Clone e outras novelas, mas ainda hoje é uma das mais exportadas da Globo, né? É uma novela que teve várias reprises, recentemente foi lançada em box de DVDs, uma versão compacta, mas enfim, e dá para ter uma ideia de como era a novela, que o próprio Gilberto não gostava, né? Como depois também ele falou várias vezes que não gostava da novela, e quando ele foi rever a própria novela em 99 para escrever A Força de um Desejo, que tinha um layout semelhante, ele falou que achou horrível a novela, ficou com vergonha da própria novela porque achava ela fraca. Mas enfim, Escrava Isaura entrou para a história da teledramaturgia nacional e mundial, é claro. Transformou Lucélia Santos numa estrela da Globo e numa estrela mundial, né? Lucélia Santos ficou famosa no mundo inteiro, inclusive na China, por causa do sucesso de Escrava Isaura em outros países, né?
E assim a carreira de Gilberto na Globo foi chamando atenção, né? Afinal, mostrou-se que ele tinha talento para desenvolver histórias folhetinescas e diálogos interessantes. Depois de Escravizaura veio Dona Xepa, mais uma adaptação, dessa vez de uma peça teatral do Pedro Bloch. Também foi um sucesso, em 77, estrelada por Yara Cortes. E assim, depois dessas 4 novelas bem-sucedidas, que eram todas adaptações de literatura, né, o Gilberto foi catapultado para o tão desejado horário das 8 da noite, onde escreveria a sua grande apoteose inicial, que foi Dancing Days. Ah, sim, faltou falar também da novela Bravo, né? Novela de Janete Claire, do horário das 7 da noite, né? Em 75, 76. Na verdade, Gilberto entrou nessa novela para continuar a escrever, né? Porque a Janete Claire estava escrevendo a novela Bravo, em 75, novela das 7, quando aconteceu o famoso episódio em que a censura do regime militar proibiu a novela Roque Santeiro, de Dias Gomes, marido da Janete, no dia da estreia, em agosto de 75. Né? Foi um grande querequequé. A Globo colocou no ar, no lugar de Roque Santeiro, a reprise compacta de Selva de Pedra 72, que a própria Janete tinha escrito. E a Janete acabou convocada, ou se ofereceu para escrever uma novela às pressas para entrar no lugar de Roque Santeiro. E assim Janete saiu de Bravo para escrever Pecado Capital e escolheu Gilberto Braga para continuar a novela para ela. E é por isso que Gilberto também é acreditado em Bravo. Ele pegou a novela da metade para o final. Né? Mas enfim, era uma novela da Janete. A mão da Janete também estava em Dancing Days. Agora sim, vamos falar de Dancing Days. Janete colaborou na sinopse, na criação da história, inclusive colocando o título da novela, que era A Prisioneira, originalmente. Mas Gilberto, né, foi o autor escolhido para desenvolver aquela novela, e aí em algum momento o título mudou para Dancing Days, por motivos também que já sabemos de cor e salteado, né? Uma referência à famosa discoteca The Frenetic Dancing Days que o Nelson Motta tinha produzido no Rio de Janeiro em 76, 2 anos antes da novela, né? Então na novela ficou apenas Dancing Days, onde também a faixa título, né, foi composta pelo Nelson Motta com outros parceiros e gravada pelas Frenéticas, e tudo isso ajudou a embalagem para esse grande sucesso do Gilberto, onde ele coloca, então, ele funda as bases daquilo que seria, eu chamo de a primeira fase do Gilberto como grande novelista na Globo, que é essa fase das picardias da classe média alta carioca, né? Então é uma fase que vai de Dancing Days até mais ou menos Corpo a Corpo, né? Depois vai entrar uma outra fase que a gente vai falar daqui a pouco, e depois uma terceira fase. Mas essa primeira fase, que eu acho brilhante do Gilberto, é quando ele enfileira um sucesso atrás do outro, no horário das 8 da noite, sempre com essa tônica, né? Mostrar a vida da classe média carioca, da Zona Sul carioca, e suas picardias, né? Sem deixar de lado, claro, as raízes do folhetim, que tinham muito a ver com Janete Claire, mas principalmente também muita influência da literatura do Sidney Sheldon, né? Autor americano. Então as protagonistas femininas do Gilberto, nessa fase, depois também, mas principalmente nessa fase inicial, são muito tributárias das heroínas dos livros do Sidney Sheldon, principalmente O Reverso da Medalha, O Outro Lado da Meia-Noite, o Retorno da Meia-Noite, né, que é a continuação, enfim. A Ira dos Anjos, né? Então tem muito a ver com isso, mas, na verdade, mais até do que Sidney Sheldon, a grande referência para o Gilberto nessa fase são os filmes, né? Os filmes principalmente americanos, né? Os grandes sucessos de Hollywood dos anos 30, 40, 50, incluindo aí melodramas, também protagonizados por mulheres, mas também muitas vezes referências a filmes europeus, né? Gilberto sempre foi um grande cinéfilo e isso transpareceu na obra dele já nessa primeira fase, que é a fase que compreende as novelas Dancing Days, Água Viva, Brilhante, Louco Amor e Corpo a Corpo. Brilhante foi a única que não foi propriamente um sucesso. Também não pode ser chamada de fracasso, porque na época tudo que aparecia na Globo no horário das 8 de alguma forma ou de outra estava sendo vista, né? Mas não foi comemorada e brindada com tanto fervor como as outras, né? Uma novela que teve problemas e tal. Mesmo assim, se a gente for pensar em termos de nível de qualidade, na verdade seria legal a gente rever Brilhante agora. Não sei se isso vai ser possível em algum momento. Seria ótimo, né? Mas é claro que a novela tem uma qualidade que não deixa de ver essas outras, né? Dancing Days e Água Viva, que vieram antes dela, e Louco Amor e Corpo a Corpo, que vieram depois. Mas enfim, eu acho que essa safra dessas 5 novelas é muito incrível, né? Grandes elencos, e ali está essa tônica que virou a marca do Gilberto, né? E que durante muito tempo, inclusive, foi um estigma que até ele próprio não concordava, né? Que era o fato de que ele era o autor dos ricos, né? Que falava do mundo rico. Não é bem assim, porque todas essas novelas também têm o núcleo pobre, né? Ou o núcleo que quer ascender socialmente, né? Mas de qualquer forma, os núcleos ricos dessas novelas eram muito fortes, muito carismáticos, né? Eram ricos muito interessantes, então isso ficou muito marcante na obra do Gilberto, como esse cronista da burguesia carioca daquela época.
Então, claro, eu nem precisaria repetir isso, mas vou, né? De todas essas, Dancing Days é a novela do meu coração, eu já falei isso várias vezes, né? Eu assisti várias vezes desde pequeno, desde a primeira vez, quando eu era um bebê praticamente, e a novela já me fascinava. Sempre foi uma novela que me acompanhou até hoje, já gravei um programa sobre ela, como eu já disse, e inclusive mostrei já pra vocês esse fichário, né, que eu usava na escola, quando eu estava no colegial. Um fichário todo decorado com imagens de Dancing Days, né? Ou seja, é uma devoção alucinante, né? Mas enfim, tá aqui esse fichário Dancing Days que mostra como essa novela pra mim tinha tanto a ver, né? Foi tão marcante, não só pra mim como pra tanta gente, né? E eu queria saber uma coisa. Você falou da novela Dancing Days, mas eu queria perguntar umas coisas específicas da novela. Tá. O Dancing Days foi um prazer, realmente é um prazer trabalhar com um autor como Gilberto Braga. Eu ligava para o Gilberto e falava assim: Gilberto, eu quero falar a porta da rua é serventia da casa, põe essa daqui para fora. Ele falava: Sônia, eu não vou escrever isso na novela. Eu falei: deixa, por favor, adoro essa fala, deixa eu falar. Eu queria falar algum dia em algum lugar. Aí ele mandava uma cena super difícil. Aí ele falava assim: se você fizer direito essa cena, eu te dou um prêmio. Aí a gente fazia a cena, ele ligava: adorei, agora aguarde o prêmio. Aí chegava no capítulo: aí vai o prêmio. Aí tinha a cena, com a fala: a porta da rua é serventia da casa, põe-se daqui pra fora. E acabou sendo uma cena lindíssima, que a minha irmã vai me visitar, e a Yolanda, e ela me ofende, e ela tá chovendo lá fora ainda. Ele aumentou, né? Já que a gente vai por aí. Então ela tá com uma capa de chuva, e quando ela entra em casa, eu penduro a capa da chuva. Aí ela fala alguma coisa pra mim, aí eu vou, abro a porta, pego a capa, a porta da rua é serventia da casa, põe esse daqui pra fora, pá, jogo a capa, fecho a porta, encosto na porta e choro. Ah, linda! Ah, a cena ficou linda, parecia aqueles filmes maravilhosos dos anos 40, sabe aquela... Na verdade, no Horário das 8 foi, né, a novela onde ele estreou e já foi uma grande apoteose, como eu falei, né? A história de Júlia Matos, a ex-presidiária interpretada por Sônia Braga, e o duelo dela com a irmã Yolanda Pratini e Joana Fon. A cena com a Yolanda, o que aconteceu foi o seguinte: a gente, eu e a Joana Fon, a gente adorou trabalhar juntos. A gente, mas assim, amor mesmo. Então ali, na realidade, era a cena do encontro, da gente, do reencontro, ia ser a cena da despedida, né? Da gente, porque aí acabou, era o último dia de gravação, era a última cena, o Daniel deixou aquela cena por último, para acabar a novela, dali a gente ia embora para casa, adeus todo mundo, acabou. Ele deixou de propósito, ele falou: olha, vou começar a rodar na hora que vocês sentirem, a única coisa é que quando vocês, é direção também, entendeu? Quando vocês sentirem que pintou, eu quero que uma esteja para lá e outra para cá, e que vocês vão se encontrando. Tchau, linda. Obrigada. Um beijo para cada uma, muito obrigada. Ele foi para lá, rodando. Ela não tirou o vestido, eu tirei o sapato nela. Foi uma coisa tão linda de fazer. Disputa pela filha de Júlia, Marisa, interpretada por Glória Pires, o primeiro papel de destaque de Glória, com 14 e depois 15 anos na novela, né, na vida real. Enfim, Dancing Days, a gente já fez um programa sobre isso, então não vou me deter muito, senão a gente não consegue falar de tudo. Mas uma novela até hoje épica, novela que já foi reprisada pelo canal Viva, foi lançada em box de DVD, em versão compacta, e está prometida para aparecer em breve na Globoplay. Tomara que agora, né, com essa notícia da partida de Gilberto, a novela finalmente entre lá. Mas enfim, depois de Dancing Days veio Água Viva, uma novela parecida, né? Dancing Days e Água Viva são muito próximas, novelas primas, como eu também já esmiucei no programa com Nilson Xavier. Então algumas diferenças, mas são novelas muito próximas. Por isso mesmo que as pessoas têm, existe essa concorrência, né? Tem gente que é fã de Dancing Days, gente que é fã de Água Viva, prefiro essa, prefiro aquela. De qualquer forma, Água Viva foi realmente um prolongamento de Dancing Days. E na época deixou claro para a Globo que Gilberto Braga era realmente o melhor investimento para prosseguir a força de Janete Claire na novela das 8, já que a Janete já estava
né, talvez caminhando para o fim da carreira e logo acabaria morrendo, né. Então Gilberto ficou mesmo como esse discípulo. Brilhante, uma novela também, como eu disse, que hoje é um pouco obscura porque não temos acesso, seria muito bom se a gente pudesse ver uma reprise dela ou vê-la na Globoplay, mas acho essa hipótese meio remota. E depois vem duas novelas do Gilberto que são pouco lembradas, né? Nesse momento, nas matérias que tiveram por aí na mídia sobre ele, quase ninguém comentou dessas novelas, injustamente, né? Louco Amor, em 83, uma novela que o próprio Gilberto não gostava muito, achava fraca, mas eu me lembro muito bem de Louco Amor, acho que foi uma novela incrível, com a marca do Gilberto, né? Uma das marcas dele criar vilãs carismáticas, né? No caso de Louco Amor, a Renata Dumont, interpretada pela Teresa Raquel, né? Enfim. Mas eu gostaria muito também de rever Louco Amor. Algumas pessoas pedem essa novela, uma novela armada em cima de um folhetim clássico, um melodrama clássico mesmo, mas com muita força, um elenco incrível. Enfim, gostaria de ver Louco Amor. E depois Corpo a Corpo, uma novela que durante muito tempo o próprio Gilberto reclamou que as pessoas não lembravam e que ele achava injusto, que ele queria também que lembrassem de Corpo a Corpo. Uma novela interessante, onde ele tem uma trama de vingança, muito armada, parecida com os romances do Sidney Sheldon, como eu falei, mas com um elemento sobrenatural, que era o Diabo, né, interpretado pelo Flávio Galvão. É a famosa novela do Pacto com o Diabo. A Eloá, personagem de Débora Duarte, faz um pacto com o diabo para ascender profissionalmente, né? Mas na verdade o diabo era uma farsa armada por Teresa, personagem de Glória Menezes, que queria se vingar de Eloá porque ela tomara dela o marido, né? O namorado, que é o Osmar, interpretado por Antônio Fagundes. Na verdade era uma vingança contra ele e por extensão contra a esposa dele, né? Enfim, uma novela incrível, vibrante, eletrizante. Eu me lembro que na época, aliás, tanto Louco Amor como Corpo a Corpo, na época das suas exibições originais, nunca foram reprisadas essas duas novelas, né? Em parte alguma no Brasil. Então, tá aí esse débito que podia ser sanado agora. Mas eu lembro que na época, as sequências finais, as fases finais de Louco Amor e Corpo a Corpo, mobilizaram a audiência, né? O Brasil, né, se não chegou a parar, né, para ver o final, mas eram novelas que estavam empolgando, cativando o público, né? As pessoas queriam ver os desfechos. Eu lembro que era muito fascinante, assim, aquilo captava mesmo, né? Então essa é a primeira fase do Gilberto, que o consagrou definitivamente, né? E antes de passar para a próxima fase, só para fazer um resumo das vilãs, já que eu falei que uma das marcas do Gilberto era criar vilãs carismáticas em suas novelas, né? Vilãs elegantes, né? Que sempre as vilãs eram ricas, né? Elegantes, mas muito pérfidas também, né? Então, em Dancing Days temos Yolanda Pratini, personagem de Joana Fon, que seria interpretada por Norma Bengel, que acabou saindo da novela depois de gravar alguns capítulos. Joana substituiu e foi um grande destaque da novela, né? Em Água Viva, essa vilã também burguesa é a Lourdes Mesquita, interpretada por Beatriz Segal, que também não ia ser ela, né? Quem faria o papel seria a Tônia Carreiro, mas acabou tendo uma troca de papéis e a Tônia ficou com o papel da extravagante Stella, uma milionária do bem, uma dondoca perua do bem, e a Lourdes Mesquita ficou com Beatriz Segal, uma vilã realmente muito malvada, e que o próprio Gilberto comparava com, dizia que a inspiração era a madrasta da Branca de Neve. Em Brilhante, a vilã é Chica Newman, interpretada por Fernanda Montenegro, mas a vilã se regenera, né, ao longo da novela e acaba mudando de foco, né? As outras vilãs também, a Lourdes Mesquita não, mas a Yolanda Pratini também se regenerou, né? Mas a Chica Newman foi a grande vilã de Brilhante. Em Louco Amor, como eu disse, a Renata Dumont, a embaixatriz, interpretada por Teresa Raquel, que na verdade o nome de batismo dela era Agetilde Rocha, né? E a cena do desmascaramento de Renata Agetilde é uma das mais antológicas, né? E com a cara do Gilberto Braga. E em Corpo a Corpo, o vilão seria o diabo, mas na verdade se descobre que a grande vilã é a própria heroína da história, que é a Teresa, Glória Menezes, que depois também se regenera e passa a ser a mocinha. Ao mesmo tempo, temos uma grande vilã em Corpo a Corpo, que é Lúcia Gouveia, interpretada por Joana Fon, um personagem que era uma espécie de continuação de Yolanda Pratini, e o Gilberto falou em entrevistas, né, que na época, antes de criar a novela, ele perguntava para as pessoas se as pessoas gostariam de ver Joana Fon novamente num papel parecido com o de Yolanda Pratini. E a resposta era sempre sim, inclusive da própria Joana. E assim ele criou Lúcia Gouveia, que era uma vilã ainda pior que Yolanda Pratini, né? Inclusive racista, né? Uma das grandes questões da novela é o racismo dela e a perseguição que ela promove contra a personagem da Zezé Mota, que é a dama das camélias negra na história, né? A personagem Sônia. Então Lúcia Gouveia também foi uma grande vilã, que no final, me desculpem o spoiler, morre queimada, literalmente, ao lado de Amauri, Estênio Garcia, seu grande amor, e que também era um vilão, né? Então os dois morrem queimados, castigados ao final de Corpo a Corpo.
Bom, depois dessa fase dos grandes melodramas às 8 da noite, começa uma fase nova, que eu chamo de a fase 2 do Gilberto, que é uma fase política, vamos chamar assim, que é a fase onde ele quer falar do Brasil, do jeitinho brasileiro, da corrupção, da desigualdade social, sem perder o melodrama, né? Na verdade, usando as tramas folhetinescas e melodramáticas para fazer esse retrato desse Brasil. E é claro que essa fase começa com Vale Tudo, né? O grande sucesso, até hoje considerada a melhor novela do Gilberto e a melhor novela brasileira de todos os tempos, né? Claro que também precisamos dar o crédito para Agnaldo Silva e Leonor Báceres, que escreveram junto com Gilberto Vale Tudo. Então, claro que os três são responsáveis por esse grande sucesso. Mas, como o próprio Agnaldo Silva escreveu aqui no livro Autores, declarou, era uma novela basicamente do Gilberto, né? Vamos ver o que ele fala aqui sobre isso. O livro pergunta, Vale Tudo ficou com a cara de quem? E o Agnaldo responde, quem foi chamado para escrever a novela foi o Gilberto. Então, o tempo inteiro eu procurei escrever como ele escreveria. Vale Tudo era uma novela do Gilberto Braga. Era escrita por nós três, né? Ele está falando do Gilberto, dele próprio e da Leonor Báceres, mas era uma novela do Gilberto, o universo dele estava ali. Gilberto armava as tramas, eu criava as escaletas, além de decidir quem escreveria o quê. E aí tem uma parte muito engraçada aqui, que eu acho que eu já falei antes, que o Agnaldo criava, como ele falou, criava as escaletas e decidia quem escrevia qual cena, né? E aí ele falava... Gilberto fazia um que ele chamava de resumo da semana. Eu pegava aquilo, fazia as escaletas e distribuía as cenas. Só que, distribuídas as cenas, o Gilberto me ligava e dizia, ah não, essa cena de garoto brigando com a mãe por causa do picolé eu não vou escrever não. Que é uma cena do Bruno, o personagem do Danton Mello, discutindo com a Leila Cássia Kiss por causa do picolé, né? E aí o Agnaldo fala, e eu passava a cena para Leonor. Havia um problema. O Gilberto só queria escrever a Odete Reutemann, e eu também. Eu gostava muito da Odete, mas também gostava da personagem da Lídia Cabral, Aldeide Candeias. Enfim, aí ele fala outras coisas. Mas de qualquer forma é o que eu falei. Claro que Agnaldo Silva e Leonor Báceres têm um mérito enorme, vale tudo, mas a novela era basicamente o universo do Gilberto. Por isso que agora a gente pode dizer isso, né? A novela mais importante do Gilberto Braga, Vale Tudo, com certeza. E continuando esse ciclo, que é uma espécie de trilogia sobre o Brasil, a próxima novela foi O Dono do Mundo, né, onde o protagonista era Antônio Fagundes, Felipe Barreto, um cirurgião plástico, né, monstruoso, né, que simbolizava a falta de escrúpulos, né, a falta de caráter e tudo mais. E a terceira novela é Pátria Minha, né, fechando esse ciclo. Pátria Minha já em 94, uma novela que também tinha essa questão do Brasil no seu cerne, né, a história de um casal, José Maier e Patrícia Pilar, que viviam em Nova York, viviam nos Estados Unidos e voltavam para o Brasil depois de longo tempo e acabavam se confrontando com as mazelas daqui. Ela morre logo no começo da novela e ele então inicia um romance com seu antigo amor, a Lídia Laporte, interpretada por Vera Fischer, que é uma grande vilã, na verdade, né? Então, além do personagem da Tarcísio Meira, personagem da Cláudia Abreu, enfim, era também um jogo de xadrez que o objetivo da novela também era retratar esse Brasil com as suas idiosincrasias, né? Na abertura isso já ficava específico, uma abertura parecida com a abertura de Vale Tudo, né? Porque Vale Tudo também era uma novela cuja abertura já mostra que era um retrato, era um mosaico do Brasil, com muito uso de verde e amarelo. E a música Brasil, de Cazuza, Jorge Israel e Nilo Romero, na voz de Gal Costa. Em Pátria Minha também era um labirinto, né? Eram pessoas dentro de um labirinto verde e amarelo, né? E também as pessoas estavam de azul e tal, as cores da bandeira brasileira, simbolizando que aquele labirinto era o Brasil, né? Um lugar sem saída. Então essa fase política do Gilberto, que seria essa trilogia de Vale Tudo, O Dono do Mundo e Pátria Minha, no meio dela tem ainda a minissérie Anos Rebeldes, em 92, que também não deixa de ter a ver, já que, apesar de ser uma minissérie de época, ela também estava fazendo um retrato político do Brasil, e foi a primeira obra, né, a falar da ditadura, depois que esta já tinha terminado, com mais propriedade, né, uma minissérie que começa no ano de 64, quando ocorre o golpe militar, vai até 71, quando a ditadura atinge o auge da truculência, daí dá um salto na narrativa e termina em 79 com a abertura política e a volta dos exilados ao Brasil. Uma minissérie histórica, clássica, maravilhosa e que de certa forma também compõe com essa fase política do Gilberto. Mas, já que a gente falou de minissérie, a gente aproveita também para falar dessa outra fase paralela do Gilberto, que é a produção de minisséries, né? Ele também foi um grande autor de minisséries na Globo. Começando com Anos Dourados em 86, uma minissérie que se passa nos anos 50, né, e que é um retrato também daquela época,
contando o caso de amor da normalista Lurdinha com o aluno do Colégio Militar Marcos, e ao mesmo tempo a mãe dele, a Glória, interpretada por Beth Faria, que é a outra, né, que se envolve com o Major Dornelles, personagem de José de Abreu, casado com a personagem da Nívia Maria. E é aquilo que eu falei, né, esse triângulo de Anos Dourados continua o que o Gilberto tinha esboçado no caso especial As Praias Desertas, em 73. Então a carreira do Gilberto de minisséries também é brilhante, tão brilhante quanto a de novelista, né? As minisséries são Anos Dourados e Anos Rebeldes. No meio delas também teve Primo Basílio, em 88, adaptando o famoso romance de Eça de Queiroz. E depois tivemos Labirinto, uma novela de um thriller, uma minissérie que era um thriller policial, na verdade um pastiche de thrillers policiais do cinema americano, em 98. Não foi uma minissérie brilhante, como eu já falei aqui em outros programas, uma minissérie meio vai, não vai, mas, como tudo do Gilberto, sempre acima da média da produção geral das novelas brasileiras. Depois dessa fase, né, da primeira fase do Gilberto, que são esses grandes melodramas às 8 da noite, e da fase política, entremeada pela fase das minisséries, iria iniciar uma nova fase na carreira do Gilberto, mas antes dessa fase começar, tem alguns pontos, um ponto fora da curva, né? Em 98, muito se aventou a hipótese do Gilberto escrever um remake de Dancing Days, a própria novela dele, 20 anos depois do original, já que ele próprio tinha achado que a versão original tinha deixado a desejar da metade para o final. Então ele queria recontar essa história. Na época, muito se falava sobre esse possível remake de Dancing Days, que seria atualizado para aquele momento dos anos 90. Há quem diga, inclusive, que em vez da discoteca, que era o ritmo dos anos 70, o ritmo do remake ia ser o axé, que na época estava em alta. Quer dizer, um certo axé, né, que não é o axé de raiz, mas era aquele axé da boquinha da garrafa, né? A protagonista seria Malu Mader, no papel de Julia Matos, Glória Pires voltaria, desta vez no papel de Yolanda Pratini, e Leandra Leal, então com 15 anos, faria Marisa, personagem original de Glória Pires. Esse remake, que me parece um tanto quanto grotesco, felizmente acabou não acontecendo. Por quê? Na época, a Marluce Dias da Silva, que era a manda-chuva da Globo, queria que Gilberto escrevesse o remake para 6 da tarde. Mas Gilberto era contra, ele achava que a novela tinha que ser escrita para as 8 da noite, porque ele queria desenvolver temas que inclusive na época não pôde por causa da ditadura militar e da censura. Então para ele não teria sentido escrever às 6 da tarde, onde ele não poderia tocar a fundo em certos temas por causa do horário. Então criou-se um impasse, ele desistiu do remake e a Marluce então convocou Glória Pérez para fazer o remake de Pecado Capital às 6 da tarde, que de fato aconteceu e, como sabemos, foi um tanto quanto desastroso. E então, nisso tudo, Gilberto resolveu que, já que era para escrever novela das 6 da tarde, ele resolveu voltar à sua velha forma das novelas das 6 dos anos 70, baseadas em clássicos da literatura. No caso, não era uma adaptação, era uma novela inédita, mas tinha toda aquela pegada, né, uma novela de época, que se passava também na época da escravidão, Força de um Desejo, que algumas pessoas maldosamente apelidavam de Força de um Bocejo. Mas apesar dessa piadinha, foi uma novela considerada de grande qualidade, com grande texto, novela que Gilberto escreveu junto com Alcides Nogueira, né, e com um elenco impecável, né, um elenco de astros clássicos do Gilberto, uma novela muito bacana, que merece, inclusive, ser resgatada também no Globoplay. Aliás, acho que na Globoplay ela está prevista, né, para entrar, então aguardemos, né. Então essa novela acabou sendo um ponto fora da curva, né, nessas fases do Gilberto que eu estou chamando. Né, foi um espasmo ali, onde ele de certa forma recriou a grandiosidade, dessa vez uma novela maior, né, dentro dos padrões de 99, onde ele de repente revisitou o seu passado, o seu início de novelista, com essa tônica, né, das novelas de época, imponentes, né, e sempre muito folhetinescas. Bom, e aí sim, já nos anos 2000, começa o que eu chamo então da terceira fase do Gilberto, que é a fase dos melodramas parecidos com os da primeira fase, né, com Dancing Days, Água Viva, Brilhante, Louco Amor e Corpo a Corpo, mas um pouco mais diluídos, né, talvez com um acréscimo de tramas, muitos personagens, né, novelas um pouco over nesse sentido, né. E é uma fase já também que o Gilberto trabalha muito com muitos colaboradores, talvez no texto, né. Talvez por isso essas novelas não têm tanto a cara do Gilberto, né? Dá uma diluída, né, no estilo dele. Mesmo assim, a gente ainda reconhece ele como patrono dessas novelas, como o autor titular. Né? E que novelas são essas? Celebridade, em 2003 e 2004, Paraíso Tropical em 2007, Insensato Coração em 2011 e Babilônia em 2015, fechando a obra do Gilberto, já que foi o último trabalho dele na Globo. Né? Celebridade, então, inaugura essa fase dando tom, né? A gente tem um pouco essa coisa
da Zona Sul carioca, que continua sendo o foco principal, né, da classe média. Ao mesmo tempo, em celebridade, a gente tem o bairro pobre, que é o Andaraí, né? E aí tem o núcleo do Andaraí. Em Paraíso Tropical é um pouco parecido, né? A gente tem o núcleo rico das pessoas abastadas e o núcleo parecido com o do Andaraí é aquele prédio, né, onde moram os personagens da Iona Magalhães e o Hugo Carvana, Isabela Garcia, etc e tal, né? Aquele prédio é quase uma recriação do Andaraí de celebridade, né? Insensato Coração também segue essa mesma linha e Babilônia também. Babilônia também vai falar disso, né? Desses contrastes sociais no Rio de Janeiro, né? No caso de Babilônia ainda vai mais longe, porque tem o núcleo do morro e tal. Então existe essa guerra de classes, fica mais explícita, né? Na personagem da Camila Pitanga, que representa o povo lutador, e versus as personagens da Adriana Esteves e da Glória Pires, né? Que são as vilãs abastadas, vamos dizer assim. Então essas novelas são muito parecidas entre si, né? Celebridade é a melhor delas, né? Inaugura essa fase e tomando como também subtema, vamos dizer assim, um dos principais temas, a busca pela fama, né? Que na época estava no auge. E continua, né? Diga-se de passagem. As pessoas continuam querendo ser celebridades, exatamente como Darlene e Jaqueline, né? As simplórias manicures interpretadas por Débora Seco e Juliana Paz, que queriam ser famosas a qualquer preço, sem ter talento algum para isso, né? Na verdade, essa temática já vinha desde Vale Tudo, com a personagem Aldeide Candeias, que o Agnaldo Silva fala no livro dos autores, né? Foi a primeira personagem das novelas que queria ser famosa porque sim, né, sem ter um trabalho para mostrar, né? A Aldeide Candeias foi a pioneira dessas celebridades, dessas aspirantes, dessas wannabes, que depois o Gilberto aprofundaria mais com a Darlene e a Jaqueline de celebridade. Enfim, a novela também tinha o plot, né, da vingança, né, na verdade da tomada de poder, que é baseado no filme A Malvada, né? Famoso clássico de Hollywood. Em Vale Tudo, o Gilberto já tinha usado esse plot na figura da Maria de Fátima, né, que quer tomar o lugar da Solange Duprat, da personagem da Lídia Bronte, né, mas era uma jogada mais financeira. Já em Celebridade, a personagem da Laura, da Cláudia Abreu, quer tomar o lugar da Maria Clara Diniz, da Malu Mader, mas não é apenas uma questão de dinheiro, é uma questão de status, de poder, de fama, né? Ela tem inveja da outra, ela quer tomar o lugar da outra, né? Então Celebridade foi a melhor novela dessa nova fase do Gilberto. Paraíso Tropical, que está no ar na reprise do Viva, não é uma novela ruim, é uma novela com alguma irregularidade, mas eu diria que é um mix de várias coisas do Gilberto, né? Se você assiste Paraíso Tropical, você vê que ele está pegando ingredientes que a gente já conhece de novelas dele e retrabalhando isso, servindo o prato de uma maneira diferente, mas a gente já conhece os ingredientes. Então, é uma novela prazerosa, um grande elenco, algumas tramas interessantes, em trechos envolventes. Diria que é uma novela quase um resumo de tudo que o Gilberto já tinha feito até então. Depois vem Insensato Coração, que também vai requentar a trama da vingança, no caso da personagem da Glória Pires, que quer se vingar do Gabriel Braga Nunes. Então essa trama é muito Sidney Sheldon, que ele já tinha feito em Dono do Mundo, quando a personagem da Malu Mader quer se vingar de Antônio Fagundes, né? O macho escroto que a subjugara e a fizera sofrer. O mesmo vale com a Glória Pires e o Gabriel Braga Nunes, né? Então são tramas muito parecidas. E finalmente Babilônia, onde a gente atinge o auge dessa... E Babilônia, na verdade, fecha esse ciclo, esse terceiro ciclo, mas também pagando tributo à fase política, né? Porque não deixa de ser uma novela que também continua essa fase do Vale Tudo, Dono do Mundo e Pátria Minha, né? Onde o cerne da novela está na luta de classes, né? Na desigualdade social do Brasil e nas injustiças, né? Foi uma novela complicada, Babilônia, como sabemos, né? Recente até, a gente se lembra dos acontecimentos, uma novela muito difícil, que não conseguiu cativar o público. Infelizmente ela foi muito retalhada por causa das pesquisas de opinião de público, pela própria emissora, uma novela que sofreu muita interferência de pessoas que nem deveriam interferir naquilo, como bancadas religiosas e outros bichos. Então acabou sendo uma novela Frankenstein, né? Que infelizmente não foi um sucesso, não foi uma novela de qualidade. Tinha tudo para ser, mas se perdeu. É uma pena que esse Canto de Cisne do Gilberto tenha sido uma novela mais fraca, né? Mas isso não tira o mérito da carreira dele, do brilho dele, né? Até outro dia eu estava falando no programa sobre a década de 90, que o Mapa da Mina foi a última novela do Cassiano Gabus Mendes, foi uma novela ruim também, trash, complicada e tal. Mas é uma pena quando o último trabalho de um autor é uma novela fraca. Mas isso, é claro, não tira o brilho de tudo que a pessoa fez até ali, né, gente? Então, mesmo Babilônia tendo sido uma novela grotesca nessa história, a obra do Gilberto é maior do que a sua última novela, né?
Bem, depois desse rasante pela obra teledramatúrgica do Gilberto, o que eu queria colocar ainda, acrescentar, são alguns pontos interessantes. E um outro lado dele, além da paixão pela música, ele era um grande cinéfilo, como eu já falei. E isso ficou explícito também nas obras dele, todas muito inspiradas em grandes momentos do cinema americano e também mundial, inclusive com referências explícitas, né? Em Dancing Days temos muito isso, eu já falei disso no programa sobre Dancing Days, e em Vale Tudo Mais Ainda, né? Talvez ali seja o auge, né, dessa influência cinematográfica, já que ele simboliza isso num personagem ícone, que é o mordomo Eugênio, interpretado pelo Sérgio Manberti, que coincidentemente também faleceu esse ano. O Eugênio era um cinéfilo de carteirinha, então ele comentava a própria novela, indicando as referências cinematográficas, né? Tudo que acontecia na novela, o próprio Eugênio denunciava de onde o Gilberto tinha tirado, né, vamos dizer assim. Então isso tudo enriquecia a obra do Gilberto, né? Fazia com que ele fosse um novelista diferente dos outros, né? Ele próprio também falou isso várias vezes, aqui no livro dos autores ele fala também sobre essa questão. Por que Dancing Days fez tanto sucesso? Gilberto responde: é difícil dizer. Acho que causou certo impacto por eu ter um temperamento de autor novo. Eu era o mais jovem dos autores na casa e tinha uma formação diferente da maioria. Eu era muito influenciado pelo cinema americano. A novela tinha uma cara diferente que acho que era a minha cara. Falava sobre o bairro de Copacabana, era muito autobiográfica, tinha a ver com coisas da minha vida. O espectador assistiu a algo que nunca tinha visto. Acredito que anos depois até passaram a achar tudo muito chato. Isso é porque o Gilberto também era muito, às vezes, humilde em relação às suas obras e achava que as pessoas achavam chata. Né? Na verdade, as pessoas não acharam chata. Né? O padrão que ele fundou em Dancing Days permaneceu décadas a fio, né? E tanto que tornou-se a marca dele. Então as pessoas não estavam achando aquilo chato, né? Pelo contrário, gostavam de reconhecer essa marca nele, né? Enfim, e falando da questão autobiográfica também, na entrevista da Playboy, que eu citei agora há pouco, né? Em 80, nessa clássica histórica entrevista que ele deu para a Playboy para o Rui Castro, ele revela algumas coisas pessoais autobiográficas surpreendentes, né? Por exemplo, aqui ele conta, né, que a personagem Áurea de Dancing Days, interpretada por Yara Amaral, era inspirada na própria mãe do Gilberto, né, que tinha morrido alguns anos antes, né? Então ele explica que a Áurea era totalmente inspirada na mãe dele, mas que o final foi diferente, né? Que a Áurea teve um final feliz e não o final trágico que tinha acontecido com a mãe de Gilberto. De qualquer forma, depois, numa espécie de inversão, em Anos Dourados, ele coloca o final da mãe dele para o pai da Lourdinha, né? Que é o personagem Carneiro, interpretado por Cláudio Correia e Castro. Outra coisa que, se não era autobiográfico, mas era uma coisa que tinha muito a ver com a vida dele e que ele sempre fez questão de, pelo menos, tentar colocar nas novelas e conseguiu fazer isso com sucesso, é a questão da homossexualidade, né? Gilberto foi um pioneiro ao tratar desse tema nas novelas brasileiras, né? Então, inclusive sobre isso também, na entrevista da Playboy tem uma parte muito interessante onde Rui Castro e Gilberto discutem essa questão, já que naquele momento ainda era talvez cedo para personagens gays na televisão. Será? Então aqui o Rui Castro, a certa altura da entrevista, ele diz: homossexualismo em novela é considerado pernicioso? Quer dizer, vejam que ele ainda usava a palavra homossexualismo, né? Hoje em dia a gente fala homossexualidade, né? Homossexualismo não é mais adequado, né? Mas nunca foi, né? Mas agora não se deve mais falar. Então o Playboy: homossexualismo em novela também é considerado pernicioso? Gilberto responde: nunca vi homossexualismo em novela, não. Aí a Playboy: você mesmo já fez. O Everaldo, personagem de Dancing Days, não era homossexual? Se referindo ao mordomo da Yolanda, né? Que era uma bicha louca interpretada pelo Renato Pedrosa. E o Gilberto: ah, sim! Mas era tão em nível de comédia que eu nem me toquei que eu estava tratando de homossexualismo. E naquele tempo a censura era violenta, mas ninguém reclamou. Aí a Playboy: quer dizer que em nível de comédia pode? E o Gilberto responde: o Everaldo não ameaçava a moral de ninguém. Assim como o Clóvis Bornai também não ameaça, né? Referindo-se ao famoso carnavalesco, já falecido, mas que na época ainda era uma figura bastante conhecida do carnaval brasileiro. Eu já vi mães pedindo autógrafo ao Clóvis Bornai, dizendo: dá aqui pro meu filho, dá? E ele bem desmunhecado e tal, era muito engraçado. Acho que a bichona não ameaça a moral de ninguém. Aí a Playboy: então, pode-se concluir que, se você inventasse um personagem que fosse um homossexual sensível, sofrido, com problemas, e que discutisse esses problemas com os outros personagens, não passaria na censura? Gilberto: acredito que não. Por quê? Se foi cortada de Água Viva a única alusão de que a Janete, personagem da Lucélia Santos, não era virgem, a fala foi cortada. Então, se não pode não ser virgem, é claro que também não pode ser homossexual. A Playboy diz: mas pode ser viado. Gilberto: pode ser bichona. Depois, mais à frente, ele fala que
O tesão que eu sinto para escrever sobre isso é o mesmo que eu sentiria se escrevesse uma história de adultério. É o tesão da dramaticidade. Daria cenas melodramáticas incríveis, como a da amante desprezada, sozinha, na noite de 31 de dezembro. Ou então essa mesma situação com homossexuais que chocariam as pessoas quando começassem a se beijar na boca numa festa de Réveillon, por exemplo. Vejam que interessante, essa entrevista é de 80, quando Gilberto estava terminando a novela Água Viva. A próxima novela dele foi brilhante. Talvez inspirado por esse papo com o Rui Castro, ele ousou e criou esse personagem do homossexual sensível, que é o personagem Inácio, interpretado por Denis Carvalho, que está vindo à tona cada vez mais por conta de documentários que falam do assunto. Eu mesmo já falei disso também aqui num programa sobre personagens LGBT de novelas. O Inácio era exatamente isso, uma tentativa do Gilberto de fazer o primeiro personagem gay sensível, que não era uma bicha louca, né, nas novelas brasileiras. Só que o que aconteceu? Não pôde desenvolver o personagem devidamente, porque a censura ainda existia e não deixou que o personagem fosse abertamente gay. Portanto, tudo era muito velado. Mesmo assim, o Gilberto foi corajoso e o personagem Inácio é um dos mais importantes quando a gente fala dessa trajetória. Pelo menos por ter tentado mostrar isso. Inclusive, essa cena que ele fala dos gays se beijando na boca no Réveillon, quase poderia ter sido feita, né? Na novela tem uma cena no Réveillon onde o Denis Carvalho tá com o personagem que é o namorado dele na história, que é o João Paulo Adur, numa festa de Réveillon. Mas claro que não tem beijo, né? Se não podia nem desenvolver, era tudo muito velado, né? Em compensação, no final da novela, ele embarca para a Europa com um outro namorado interpretado pelo Busa Ferraz. Então essa questão do pioneirismo do Gilberto ao falar de personagens gays é muito importante, né? Depois ele vai tratar do assunto outras vezes. Em Vale Tudo, o próprio mordomo Eugênio, que a gente falou agora, era um personagem gay, embora fosse um personagem afeminado, mas era um personagem interessante. Na mesma novela ele coloca o casal de lésbicas interpretadas por Cristina Prochaska e Lala de Ranzelan. Desenvolve a questão da herança quando a personagem da Lala morre e a Cristina Prochaska deveria herdar a herança e quase não consegue por conta das falcatruas do Marco Aurélio, irmão da personagem da de Ranzelan. Depois do final, ela tem um final feliz ao lado da Bia Seidel, uma nova namorada, né? E assim foi, né? O Gilberto continuou colocando personagens gays em suas novelas, sempre com maior ou menor sucesso, mas sempre quis falar desse assunto, continuou tratando disso de uma forma quase como uma missão, né? E mais recentemente, nas novelas dos anos 2000, isso também aparecia, né? Em Paraíso Tropical existe um casal gay, né, interpretado pelos dois atores, lá o Carlos Casagrande e o Sérgio Abreu. E em Babilônia, um dos grandes escândalos, talvez um dos grandes problemas que a novela enfrentou, e por isso teve muita resistência do público careta do Brasil, foi o beijo na boca entre as duas senhoras, a Fernanda Montenegro e a Natália Timberg, logo no primeiro capítulo da novela, provocando um grande rebuliço. E, aliás, sobre isso, o próprio Gilberto já era profético, né, sobre o moralismo ou falso moralismo do público brasileiro de TV aberta. Ele já falava isso em 80. Querem ver? Então, na Playboy de 80, o Rui Castro discute com o Gilberto Braga essa questão da censura e de como o público reage a certos temas. E aí, a Playboy pergunta: a televisão sem censura não foi testada no Brasil. Como seria essa televisão para você? E aí o Gilberto: isso é uma coisa que eu queria ver, porque para mim, mais censor do que a censura é o próprio público. Eu peguei o tempo da censura braba, agora esse tempo passou e o público continua extremamente reacionário. Gente sem informação, de baixo poder aquisitivo, tem sempre os valores mais antigos possíveis. Mesmo a pior censura, como a do tempo do Médici, não chegava a ser tão reacionária quanto a do público. Então, se a televisão for estatal e eles não tiverem outro canal para escolher, tudo bem. Mas enquanto a televisão for comercial e tiver anúncio, você vai ter sempre um grave problema com o público. Em Água Viva, por exemplo, a censura não cortou muita coisa, a não ser expressões como pombas e puxa-saco. Em compensação, teve gente que escreveu para o Jornal do Brasil dizendo que eu devia ler o Evangelho, que a novela é anticristã e que eu estou destruindo a família brasileira. Aí a Playboy: isso o preocupa de alguma maneira? E o Gilberto: me preocuparia se eu estivesse mesmo tentando destruir a família brasileira. Mas como eu sou muito careta nesse ponto e acredito totalmente nos valores familiares, não me preocupa nem um pouco. Aonde eu quero chegar? Nessa entrevista ele já falava de como, claro, ele fala da questão que um público de baixo poder aquisitivo tem valores mesquinhos. Na verdade, ali ainda não tinha acontecido uma coisa que hoje é real, que não é só o pessoal de baixo poder aquisitivo que às vezes tem valores antigos. Muita gente hoje de muita grana também é extremamente reacionária, mesquinha e valores antigos, pessoas autoritárias e conservadoras. Então hoje é uma grande miscelânea, né? Ter valores antigos ou ser preconceituoso e reagir a coisas modernas e novelas da TV aberta não é mais privilégio apenas das pessoas que não têm grana, né? Virou uma coisa espalhada nesse Brasil de hoje, de 2021.
Então o Brasil de 2015, quando passou Babilônia, já era esse Brasil, né, já era um ensaio do Brasil de 2021. E é por isso que as lésbicas idosas de Babilônia foram tão rejeitadas, né? Enfim, de qualquer forma, o Gilberto, entre tantos feitos, deixou também essa marca de ter sido um autor corajoso, de ter colocado temáticas LGBTs em suas novelas e minisséries, sempre com muita qualidade, e oferece-me falar de uma coisa que eu acho muito interessante. Gilberto Braga, com toda a sua paixão pelo cinema, gostaria de ter escrito roteiros para cinema. Inclusive ele fala isso também na entrevista da Playboy, dizendo que depois de Água Viva ele queria dar um tempo para escrever um roteiro para cinema, que acabou não acontecendo. Mas ele já tinha feito isso em 78. Pois é, o filme Fim de Festa, dirigido pelo Paulo Porto e estrelado por Paulo Porto, Maria Fernanda e Denise Bandeira, teve o roteiro escrito por Paulo Porto, Péricles Leal e Gilberto Braga. Isso mesmo, Gilberto Braga teve uma única experiência como roteirista de cinema nesse filme hoje um tanto esquecido, Fim de Festa, um filme que passava uma época no Canal Brasil, mas depois desapareceu. Não encontrei mais esse filme. Um filme interessante, muito bacana. Também tem a cara do Gilberto, né, que é sobre um casal da classe média alta no Rio de Janeiro que viaja para Angra dos Reis, etc e tal. Enfim, quem achar Fim de Festa, de 78, não confundir com o Fim de Festa de 2018, um outro filme que não tem nada a ver, só tem o mesmo título, com direção do pernambucano Hilton Lacerda. Mas quem achar o Fim de Festa de 78, manda pra cá, coloca na internet, faz alguma coisa, senão eu grito. Enfim, Fim de Festa, que tinha no elenco Denise Bandeira. E justamente a Denise Bandeira estava agora escrevendo com o Gilberto Braga aquela que seria a nova novela dele, Feira das Vaidades, que estava prevista para 6 da tarde, em algum momento aí do futuro. Seria uma mini novela escrita pelo Gilberto e pela Denise Bandeira, e que se passaria nos anos 30, e que teria o reencontro das musas do Gilberto, Cláudia Abreu e Malu Mader. Eu estava louco para ver essa novela, acredito que muita gente também, mas infelizmente ela foi cancelada recentemente, né? Há pouco tempo foi anunciado o cancelamento dessa novela. Agora então, com a morte do Gilberto, acho que realmente não tem mais chance da gente ver essa obra, o que é uma pena. Para encerrar, eu coloco aqui o texto que o próprio Agnaldo Silva também falou no livro Autores, quando o livro perguntou para ele como foi a parceria com Gilberto Braga e Leonor Basseres em Vale Tudo, novela de 88. Então Agnaldo responde: não vou dizer que trabalhar com o Gilberto é um privilégio, porque é muito mais do que isso. Primeiro, você tem um mestre do seu lado. Ele é o melhor de todos os novelistas. Pelo menos é aquele de que gosto mais. Segundo, ele é um gentleman, um cavalheiro, um sujeito que praticamente não existe mais. Você não só aprende com o dramaturgo, mas com o cidadão também. Pois é, muito se fala, né, sobre o Gilberto e sua fleuma, né, sua elegância, sua educação, sua cultura, né, seu trato. Um cara que tinha sido inclusive criado, os pais queriam que ele fosse diplomata, por exemplo, né? Então ele não foi, porque ele não queria essa carreira, inclusive ele retratou esse dilema com a carreira diplomática no personagem Cacá, de Antônio Fagundes em Dancing Days, né, que era um diplomata que não queria ser diplomata, né, e que tinha sido por influência da mãe. Então o Gilberto teve isso. Então ele não foi um diplomata, mas durante toda a sua vida teve um trato diplomático com as pessoas, né? Ele era visto assim, como uma figura aristocrática, né? Como diz o Agnaldo, um sujeito que praticamente não existia mais. Com a morte de Gilberto encerra-se uma era no Brasil, uma era no Rio de Janeiro, uma era na teledramaturgia brasileira. Fica aqui então nossa homenagem.